Vamos para mais uma aula de biologia. Sou a professora Selma. Sejam muito bem-vindos. Hoje nessa aula nós vamos falar de proteínas. Lembrando que nós estamos falando da composição química da célula, ou seja, da bioquímica da célula. As substâncias que vão se unir para formar as células dos seres vivos em geral. As proteínas são os constituintes básicos da vida. Elas constituem cerca de 50 a 80% do peso seco de uma célula. Lembrando que as células, em sua maioria, a composição mais abundante é por água. Agora, quando fala em peso seco, as substâncias sólidas, aí nós vamos ter em grande quantidade aí as proteínas. São as proteínas que realizam diversas funções. São as proteínas que distinguem a cada indivíduo com as suas características. Por quê? Quem que codifica, quem que produz as proteínas são os ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos nada mais são do que o material genético que vai passar de pais para filhos, ou de um ser vivo para o outro nos processos aí de reprodução. Reprodução sexuada ou reprodução assexuada. As proteínas são macromoléculas complexas, ou seja, são grandes moléculas envolvendo grande quantidade de átomos. As proteínas são constituídas por unidades chamadas aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são unidades constituídas por várias moléculas. Os aminoácidos têm como base na sua estrutura os polipeptídeos, formados de ligação peptídica entre os grupos de amina, de um aminoácido, e o grupo carboxila de outro aminoácido. Esses aminoácidos, então, vão se unir e formar as proteínas. Mais abaixo nós iremos estudar a estrutura dos aminoácidos. Antes, vamos ver alguns tipos de proteínas. Existem inúmeros tipos de proteínas no corpo dos seres vivos. Vamos falar um pouquinho das proteínas animais, como exemplo. Olha, então nós vamos falar o tipo da proteína e a função da proteína. Então tem proteína estrutural, que forma as membranas das células. Além de formar essas membranas, essas proteínas lá na membrana desempenham função de definir os poros dessa membrana, de auxiliar os hormônios no reconhecimento da célula. Outra proteína é o colágeno. O colágeno é uma proteína estrutural dos músculos, dos tendões. Vamos falar agora de outra proteína, a queratina. A queratina está presente na pele, no cabelo, nos pelos em geral. Outro hormônio outra proteína é insulina. Um exemplo de proteína do tipo hormônio, né? Muitos hormônios são proteínas e exercem efeitos sobre diversos sistemas orgânicos. São os hormônios que fazem com que os órgãos do corpo, por exemplo, trabalhem de maneira harmônica. Quem nunca ouviu falar de adrenalina, noradrenalina? Todos são hormônios. Hemoglobina é uma proteína que trabalha com o transporte de oxigênio. Essa proteína está presente nas células sanguíneas chamadas glóbulos vermelhos ou hemácias. Outro tipo de proteína são os anticorpos. Os anticorpos protegem o nosso corpo contra organismos causadores de doenças, como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos. Proteínas plasmáticas são proteínas presentes no plasma sanguíneo, promovendo o equilíbrio dos líquidos corpóreos. Proteínas musculares são proteínas presentes no músculo, com capacidade de contrair. São elas a actina e a miosina, que nós iremos estudar quando nós formos estudar
os tecidos musculares. A maioria das enzimas também são proteínas, com exceção que nós vamos ver mais à frente, de um grupo. A função das enzimas é o metabolismo. Então, elas regulam as reações químicas no nosso corpo. Quando falamos em composição química dos seres vivos, estamos falando de animais, como é o nosso caso, o ser humano, mas também estamos falando de plantas, estamos falando de fungos, estamos falando de bactérias. E no nosso corpo, nós precisamos ingerir proteínas de origem animal e vegetal para que o nosso corpo continue no processo de crescimento e manutenção corporal, porque sabemos que muitas células do nosso corpo, elas têm um tempo de vida, aí elas vão morrer, e outras células são fabricadas. Para essa fabricação de células, precisamos ingerir as substâncias que formam essas células. E aqui nós temos nessa tabela aqui, os alimentos que têm grande quantidade de proteína. Exemplo, as carnes em geral, ovos, leite, feijão, lentilha, soja, amendoim, milho. Esses são os alimentos considerados ricos em proteínas. Os aminoácidos, então, são as unidades que vão se unir com outros aminoácidos, ou seja, vários aminoácidos vão se unir e formar as proteínas. Então, vamos ver qual que é a composição desses aminoácidos. Os aminoácidos são compostos de um carbono central, também chamado carbono alfa, ligados a um átomo de hidrogênio, ligados a esses átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, que unidos formam um ácido chamado ácido carboxílico ou grupo carboxilo. E esse carbono central também se liga ao grupo amina, ou grupamento amina, que é constituído por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. R é o radical, chamado também de cadeia lateral. Esse R significa a quantidade de átomos e o tipo de átomo que vai ter aqui, nesse aminoácido. Por quê? Existem 20 tipos de aminoácidos mais importantes para a gente estar estudando aí. E o que difere os aminoácidos uns dos outros é o grupamento R, aqui. É o radical. E o que tem os 20 aminoácidos têm em comum? Todos esses componentes aqui, ó. O hidrogênio, o carbono, o grupo carboxila e o grupamento amina. Só para a gente não esquecer, olha, grupamento amina, ácido carboxílico. Então, aminoácido dá origem ao nome desta unidade que forma as proteínas. Nessa imagem aqui, nós temos os 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Observem, esta região aqui do carbono, do hidrogênio, ácido carboxílico, amina, é comum a todos os 20 aminoácidos. O que vai diferir é o que está de vermelho aqui, ó, que subentende aquele grupo R que nós falamos atrás, o radical. Então, todos os 20 aminoácidos têm o seu radical diferente uns dos outros. E da combinação desses 20 tipos de aminoácidos vão formar as inúmeras proteínas existentes. Vamos fazer uma comparação. As letras do alfabeto, dependendo da organização, da união delas, o tipo, vão formar inúmeras palavras, objetos, instrumentos, nome de pessoas, cidade, etc. Aqui acontece o mesmo. Os 20 aminoácidos, dependendo da sua combinação, vão formar inúmeras proteínas. Vão formar colágeno, vão formar queratina, melanina, actina, miosina. Aminoácidos, os monômeros proteicos. Já já nós vamos ver o que significa essa palavra monômero. Então, quanto à produção de aminoácidos no organismo,
eles são classificados de dois tipos. Não essenciais, também chamados naturais, são aqueles aminoácidos produzidos pelo próprio organismo. E essenciais, são aminoácidos que não são produzidos pelo organismo, então nós precisamos obter eles através da alimentação. Lembrando que precisamos dos dois grupos de aminoácidos para a produção de proteínas, tanto dos aminoácidos naturais quanto dos essenciais. Na biologia, às vezes nós vamos encontrar essas palavras aqui, ó, monômero e polímero. Vamos ver aqui a definição dessas duas palavras. Polímeros. Significado: poli, que é igual muitos, e meros, que é igual partes. Então, muitas partes. Os polímeros são macromoléculas formadas pela combinação de monômeros. Vamos ver o significado, definição da palavra monômero. Mono, que é igual um, e meros, que é igual parte, ou seja, uma parte. Observe aqui na figura. Essa esfera aqui, essa bolinha, ela é chamada de monômero. Se várias delas se unirem, agora nós temos um polímero. Ou seja, polímero refere-se à união de várias unidades muito semelhantes. Para efeito de comparação, nós temos aqui clípses isolados, monômeros. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 monômeros. Se eu juntar esses clípses aqui agora, ou seja, 4 unidades muito parecidas, eu vou ter um polímero. Então, os aminoácidos são chamados de monômero. No estudo dos carboidratos também nós vamos falar em monômero. Por exemplo, a celulose é um grande polissacarídeo constituído por vários monômeros de glicose. Como estamos falando das proteínas, então aqui nós teríamos um aminoácido e os aminoácidos juntos para formar uma proteína já, um polipeptídeo ou um peptídeo. Vamos ver mais à frente essas denominações. Um aminoácido só é chamado de monopeptídeo. 2 aminoácidos unidos, dipeptídeos. 3 aminoácidos unidos, tripeptídeos. Então, um peptídeo é formado quando alguns aminoácidos se unem através de ligações peptídicas. A formação de um polipeptídeo ocorre quando diversos aminoácidos se unem. As proteínas, elas são constituídas de cadeias de polipeptídeo. Ou seja, um dipeptídeo não forma uma proteína. Um monopeptídeo não forma uma proteína. Um peptídeo só não forma uma proteína. Para se ter uma proteína, são necessárias a união de vários polipeptídeos juntos. Vamos recordar aqui então? Então, um polipeptídeo é formado por peptídeos. Já um peptídeo é formado por aminoácidos. Vários polipeptídeos se juntam formando uma proteína. Lembrem-se, existem vários tipos de proteínas. Quanto à sua composição, as proteínas são classificadas em proteínas simples, constituídas somente por aminoácidos. Exemplo, nós temos as proteínas albuminas, globulinas e proteínas conjugadas. Exemplo, nós temos lipoproteínas, glicoproteínas, M-proteínas. Olha aqui, a palavra conjugada já diz. Tem aminoácido, mas tem outra coisa ali, ó. Por exemplo, lipoproteínas. Então, aqui a proteína formada por aminoácido mais lipídios. Aqui, glicoproteína, proteína formada por aminoácidos mais glicídios ou carboidratos. Agora, quanto ao formato, as proteínas são classificadas em proteínas fibrosas e proteínas globulares. As proteínas fibrosas, elas são, conforme a figura aqui, ó, filamentosas. Os aminoácidos se agrupam formando fios.
Essas proteínas fibrosas são insolúveis em água, ou seja, a água não dissolve essas proteínas. Exemplo dessas proteínas, nós temos o colágeno, que nós já falamos lá na tabela anterior. As proteínas globulares, o nome mesmo diz, em forma de globo, esfera. Aqui o formato delas, ó. São arredondadas. Elas já são solúveis em água, né? E formam estruturas fortemente enroladas e compactadas. A função relacionada com a manutenção e regularização dos processos vitais, enzimático, de transporte, de defesa e hormonal. De acordo com cada tipo de aminoácido e a ligação entre eles, eles vão formar estruturas denominadas estruturas primária, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária. Na estrutura primária, os aminoácidos eles se agrupam em uma forma linear, um filamento. Aqui, cada quadradinho desse aqui representa um aminoácido, porque os 20 aminoácidos, cada um deles tem um nome. Não precisamos memorizar esses nomes, só precisamos saber que são 20 tipos de aminoácidos e cada um tem o seu nome. Por exemplo, aqui Val é valina, alanina, leucina, só exemplos. E cada aminoácido, ele apresenta na sua configuração característica que vai definir se a estrutura vai ser linear, ou se vai ser em forma de espiral, ou se ela vai enrolar, formar uma esfera. Quando forma a espiral, então nós temos uma estrutura secundária. São aminoácidos que se uniram e se assumiram essa projeção espacial aqui. A estrutura terciária, então, esse filamento aqui, ele se enrolou em forma de esfera, um globo. Nós vimos atrás proteínas globulares, né? Agora, quando quatro dessas estruturas terciárias se unem, nós temos uma estrutura quaternária. Lembrando que as proteínas terciária e quaternária são as que têm o funcionamento no corpo. A estrutura primária e secundária ainda não tem atividade. Só quando elas virarem terciária ou quaternária que elas terão atividade propriamente dita. Certos fatores, eles afetam essa estrutura espacial das proteínas que nós acabamos de ver. Estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. E esse afetar é modificar essas estruturas. E essa modificação pode ser definitiva ou pode não ser definitiva. Por exemplo, o ovo. A clara do ovo é constituída em grande quantidade aqui de proteínas. A clara do ovo, em condições normais, ela é líquida, transparente. Quando submetida a temperatura, alta temperatura, quando a gente frita, cozinha, essas proteínas vão mudar a posição, a organização de seus aminoácidos. E vai acontecer o que nós chamamos de desnaturação da proteína, que é perder a sua ligação original e modificar totalmente sua função ou perder sua função. Mas existem proteínas que perdem sua configuração espacial e depois voltam ao normal. A gente chama de renaturação. Um exemplo que nós podemos dar bem simples é o cabelo. O cabelo, quando a gente alisa o cabelo com pranchinhas, né, ele fica lisinho. Depois que a gente lava, ele volta ao normal. Então, quando a gente passou a pranchinha, as proteínas que formavam o cabelo perderam a configuração espacial. Depois que a gente lavou o cabelo, voltou ao normal. Então, a gente chama de renaturação. Mas a maioria das proteínas não voltam ao normal. Elas desnaturam, perdem sua função e compromete a saúde, até mesmo levando à morte. Por exemplo, a temperatura é um fator que desnatura as proteínas. Se for no nosso corpo,
dependendo da intensidade, leva à morte. Por isso que nós não podemos deixar o corpo aquecer demais e nem resfriar demais. Porque o nosso corpo tem uma temperatura de aproximadamente 36,5, 37 graus. Se passar 38, já fala que está com febre. Então, nós não podemos deixar essa temperatura aumentar, porque como o nosso corpo é formado por milhares e milhares de proteínas, se elas forem submetidas a alta temperatura, elas vão perder a função e não vão desempenhar o metabolismo necessário para a nossa vida. Então, nós vamos a óbito, nós vamos morrer. Outro fator que influencia na desnaturação das proteínas é o pH, potencial hidrogênico. Esse potencial hidrogênico, ele se refere à quantidade de hidrogênio presente nos líquidos corpóreos, promovendo a acidez no corpo, ou a um ambiente básico, porque o pH ele vai de ambientes ácidos, que vai do 1 a 7, o 7 é o normal, e de 7 a 14, ambientes básicos. Então, o pH em determinada região do corpo tem essas propriedades. Isso não pode alterar, porque se alterar, vai desnaturar as proteínas. A salinidade, a quantidade de sal também, de sais presente no nosso corpo, tem que ser também a ideal. Não pode passar e não pode faltar, porque vai comprometer o trabalho das proteínas. Solventes, como acetona, por exemplo, e outros aí, desnaturam as proteínas. Quando o corpo também é exposto à radiação, também desnatura, por exemplo, radiações, diversas radiações por raio-x, até as solares. Um outro exemplo do nosso cotidiano aí, de desnaturação das proteínas, a gente pode ver que acontece com leite. Quando a gente coloca o coalho, esse leite vira coalhada. Então ele não volta mais a ser o leite normal. E também quando produzimos o queijo, então o queijo não volta mais a ser o leite normal. O sangue quando coagula, significa que ele ficou sólido, ele não volta ao normal mais também. Isso aí é exemplo de desnaturação proteica. Agora nós vamos dar destaque para um grupo de proteínas, são as enzimas. A maioria das enzimas é de composição proteica. Observação: as enzimas do grupo ribosinas não são constituídas de proteínas, aí elas são chamadas de ribosinas. Mas a grande maioria das enzimas, sua constituição é de proteínas. As enzimas são proteínas catalisadoras, ou seja, proteínas que aumentam a velocidade das reações metabólicas. Por exemplo, o metabolismo dentro da célula. Se a degradação de algumas substâncias, como por exemplo a quebra de um carboidrato ali, de um disacarídeo ou de um polissacarídeo, sem as enzimas essa quebra demoraria muito. Exemplo, se sem as enzimas demorasse aí 20 minutos para acontecer essa quebra no corpo, com as enzimas essa ação passa a ficar em 2 segundos, porque a enzima faz com que esse processo seja acelerado. Por isso elas são chamadas de catalisadoras, ou seja, aceleradoras de reações. E essas reações nós sabemos que é o metabolismo, né, cuja função do nosso metabolismo é quebrar moléculas, juntar moléculas para formar novos compostos. Quebrar disacarídeos, polissacarídeos, lipídios e formar outros lipídios, outros tipos de carboidratos para o corpo do indivíduo. Para que essas reações enzimáticas aconteçam, vamos estudar um pouquinho a estrutura das enzimas. Então, nessa figura aqui nós temos uma enzima e essa região de verde aqui, ela tem um nome, sítio ativo. O que é um sítio ativo? É o local lá na enzima
que vai se unir com a substância que ela vai quebrar. Por exemplo, o amido que a gente encontra na bolacha, na batatinha. Quando a gente come, por exemplo, uma bolacha, a nossa saliva aqui já começa a fazer a digestão dessa bolacha. E na nossa saliva está presente uma enzima chamada amilase. Essa enzima vai se ligar a esse amido que estava constituindo essa bolacha, para quebrar esse amido em moléculas menores, que é a glicose, né? De forma que essa glicose, esse amido aí, ele é chamado nessa hora dessa reação enzimática de substrato. Então, o substrato vai se ligar aqui no sítio ativo da enzima para ser quebrado. Então, vamos ver os componentes da reação enzimática. Então, para que a enzima trabalhe, vai precisar do substrato, da enzima e vai gerar o produto. Vamos analisar esses exemplos aqui. Aqui de vermelho nós temos representando uma enzima. Essa região da enzima é chamada sítio ativo. É essa região da enzima que vai se ligar ao substrato. Exemplo que eu comentei anteriormente, vamos supor que essa enzima que seja a amilase, o substrato dela vai ser o amido. Olha, as enzimas também degradam lipídios. Aí, as enzimas são específicas. É a enzima que quebra o glicídio, não vai quebrar um lipídio. Por esse fator da especificidade das enzimas, elas são comparadas a uma chave com uma fechadura, porque geralmente a chave ela só se encaixa com determinada fechadura. Essa comparação é porque as enzimas são específicas para o seu substrato. Por exemplo, enzimas que degradam proteínas, são as proteases. Elas só degradam proteínas, só quebram as proteínas, elas não vão quebrar os carboidratos. Enzimas, outro exemplo, enzimas que quebram os lipídios, as lipases, elas só vão quebrar os lipídios. Elas não vão quebrar glicídios e nem proteínas. Por isso que fala que o processo é específico. Cada enzima se liga ao seu substrato específico, não se liga a outro. Observe nesses desenhos que eles representam esse sítio ativo com uma figura geométrica. Aqui, ó, temos duas cavidades, aqui nós temos uma, para mostrar que é específico o encaixe do substrato nas enzimas. Aqui nesse exemplo aqui nós temos uma enzima chamada sacarase. Aí nós temos o substrato, que é a sacarose, é um açúcar, nem um carboidrato. Agora, essa enzima vai se ligar ao seu substrato, ou seja, a sacarase, que é a enzima vai se ligar ao substrato sacarose, se ligou, separou esse disacarídeo, que era composto por dois carboidratos, uma glicose e uma frutose, juntas, né, formam a sacarose, separados agora, uma molécula de glicose e de frutose. Separou, fez a degradação, a enzima desliga do substrato e está pronta para quebrar outros substratos. Ela não desintegra junto, ela fica intacta e vai quebrar outros substratos. No caso aqui, essa aqui vai quebrar outra sacarose, que lembra que elas são específicas. Então, recordando, principais funções das enzimas: viabilizar a atividade das células, né, fazendo a degradação ou união de compostos. Todas as enzimas são proteínas, com exceção de um pequeno grupo composto de RNA, que são as ribozimas. As enzimas devem manter sua estrutura íntegra para que sua atividade não seja perdida.
ou seja, não devem desnaturar. E vamos recordar que os fatores que afetam as proteínas também são capazes de afetar a estrutura das enzimas, já que as enzimas, na sua grande maioria, são proteínas. Então, cada enzima tem o seu pH ótimo, ou seja, onde ela vai trabalhar com toda a eficiência e qualidade. Se tirar ela do seu pH ótimo, ela vai cair de produção ou até desnaturar. Recordando, a pepsina, o pH dela, o ótimo, é 1,5. Se colocar ela lá no pH 6, ela vai ou desnaturar ou trabalhar muito lentamente. Como as enzimas têm seu pH ótimo, elas também têm sua temperatura ótima. Ou seja, onde ela vai atingir a sua atividade máxima. Ela vai trabalhar em plenitude, vai trabalhar de forma satisfatória. Aqui nesse gráfico nós temos esse eixo indicando a velocidade da reação em função da temperatura. Então aqui, quando a velocidade está baixa, porque a velocidade máxima dela aqui, ó, depende de uma temperatura. Por exemplo, aqui tem que estar a 30 graus. Se aqui estava a 5 graus, a temperatura dela ótima era 30 graus, então a 5 graus ela vai trabalhar lentamente. E o mesmo ocorre de cá, ó. Está 30 graus, trabalhando no máximo. Se essa temperatura agora vai diminuindo, ela vai também diminuindo seu trabalho, vai ficando lento o seu trabalho. A maioria das enzimas, seu ponto ótimo de temperatura é o que se aproxima da nossa temperatura corporal, entre 36,5 e 37 graus. Se aumenta demais a temperatura, efeitos vão ocorrer para desnaturar essa proteína ou desacelerar o trabalho dela. Essa foi nossa aula sobre proteínas. Até a próxima!